Bom, boa noite novamente para vocês. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Cleiton Tegorari, sou engenheiro eletricista e professor aqui no Montessori há praticamente 9 anos. Já faz 9 anos que eu leciono aqui, já passei praticamente por todas as disciplinas, desde medidas elétricas, comandos, acionamentos, instalações elétricas. Só não peguei a parte de mecânica específica, mas todas as disciplinas de eletrotécnica, automação e instrumentação eu já lecionei aqui. Mas hoje vou dar uma revisão, vou dar um apanhado geral para vocês. Então, alguns termos aí, eu já vou revisar, vou mostrar, trouxe bastante equipamentos para vocês, se vocês viram. São todos os equipamentos que eu utilizo no dia a dia, que a gente utiliza lá na empresa. Então, eu trouxe alguns, como o alicate amperímetro, multímetro, não sei se eles vão falar de equipamentos com vocês, de como medir tensão, medir corrente, para que serve cada equipamento. Temos desde o digital, que é o mais novo, até o pré-histórico aqui, ó. Esse daqui deve ter no mínimo aí uns 50 anos. Esse aqui é relíquia. Eu guardo ele lá, uma relíquia. Eu tenho ele e mais um outro modelo desses antigos. Eu quis trazer para vocês para mostrar a evolução dos equipamentos. E até a câmera termográfica. Não sei se alguém que já trabalha na área ou não, conhece, já ouviu falar em inspeção termográfica, câmera infravermelha. Quem aqui gosta de corrida de Fórmula 1? Quem assiste corrida de Fórmula 1? Não tem a hora que mostra a temperatura dos pneus, que aparece aquela câmera térmica, uma câmera que aparece assim, meio avermelhado, amarelo, alaranjado. Ela é uma câmera infravermelha. Então, ela mostra uma imagem em função da temperatura. É um aparelho de medição, um instrumento que nós utilizamos para fazer uma medição. O que nós medimos com ela? Temperatura. Qual a finalidade? Para poder identificar falhas em componentes elétricos. Então, um cabo, uma emenda mal feita, um cabo mal conectado, um conector mal apertado em um painel elétrico, quando circula corrente elétrica ali, ele gera aquecimento. Bom, vamos tomar a aula então. Analógico. Vamos falar um pouco sobre os equipamentos aqui. Primeiro, nosso pré-histórico aqui, nosso multímetro analógico. Por que analógico? Tem um ponteiro. Então, aqui, ele não tem aquela placa com esse sistema digital igual os outros que fazem o processamento. Internamente, ela tem algumas turbinas, onde ele passa a tensão, onde passa a corrente, e ele converte isso no campo magnético, que faz com que esse ponteiro movimente, indicando os níveis de tensão. Se você olhar a tensão da corrente, se você olhar dentro dele aqui, ó, ele vai ter uma escala de resistência, que vai de 0 a 2K ohms. Ele tem o ACV, que seria a tensão de corrente alternada. Então, ele tem várias escalas aqui. DCA, direct contínuo. Depois, tensão contínua. Tem temperatura. Dá para colocar um sensor de temperatura aqui. É bem completo esse equipamento. Vou passar aqui para vocês irem olhando. Depois, nós temos um multímetro digital. Esse aqui já é o completaço. Isso daqui, ele mede praticamente tudo. Já é todo eletrônico, né? Nós temos as pontas de prova aqui, positivo e negativo. Ele mede corrente até 20 ampere. Ele mede corrente miliampere. Mede tensão, resistência, frequência, teste de diodo. Deixa eu ver se ele mede temperatura. Mede temperatura também. Dá para colocar um sensor de temperatura. Um sensor tipo esse aqui, PT100. Ele consegue medir temperatura também. Vou deixar aqui do lado, que depois vou ligar para a gente fazer um teste. Vamos ver se esse sensor está funcionando. O que ele é? Eu vou explicar para vocês como funciona. Aqui na ponta, eu tenho uma junção de dois materiais. São dois metais. Quando oscila a temperatura, ele oscila a resistência elétrica. Então, o que o multímetro faz? Ele injeta uma corrente elétrica que vai circular por esse sensorzinho aqui. Conforme vai variando a temperatura, ele vai variando
a resistência, deixando passar mais ou menos corrente. Com essa informação, o multímetro faz a conversão internamente e me mostra a temperatura no display. Então, é uma junção de dois metais que eu consigo utilizar para medição de temperatura, conhecido como termopar. Se vocês olharem aqui, ó, no multímetro, eu consigo girar e alterar as escalas. Então, eu vou girando ele aqui e vou alterando a escala de medição. Botão liga, desliga, AC ou DC, corrente alternada ou corrente contínua. Eu consigo alternar através desse botão aqui. Tem o botão Hold, que é para travar a medição, então eu estou medindo lá, quero gravar esse número. Aperto ele vai congelar o número aqui na tela do multímetro. Esse daqui tem capacidade de armazenar só tem uma capacidade de armazenamento, então ele armazena o último valor. Apertei o Hold, ele solta, ele sobe de novo. Então, tem alguns equipamentos que você vai apertando o Hold, ele vai 1, 2, 3, ele tem até 10 ou 12 memórias para você ir guardando valores. Esse aqui é mais simples, ele tem só um. Tem luz também, ó, às vezes você está medindo em algum ambiente escuro, está dentro de algum painel, alguma coisa que você não consegue enxergar, então você aperta aqui e acende uma luz no painel, ele consegue iluminar o painel. Esse aqui ele está bem surradinho, vocês vão ver que ele até suja a carcaça, mas ele é emborrachado, ele é próprio para... na verdade, ele considera a isolação de 1000 volts, mas esse emborrachado aqui é anti-choque, não é choque elétrico, é choque mecânico. Então, se ele cair, essa borracha absorve impacto. O alicate amperímetro, eu tenho dois modelos aqui, ó. Duas marcas diferentes, duas marcas distintas. Eu tenho o Fluke, tenho a Minipa, são duas marcas referências aí. Vocês querem um equipamento de qualidade, um equipamento top para trabalhar, podem pegar o Fluke, vocês não vão se arrepender. Vocês querem um equipamento um pouco mais barato, um pouco mais acessível, mas de qualidade também, vocês podem pegar a Minipa, é um equipamento muito bom, só que com preço um pouco mais acessível. O Fluke já é uma qualidade um pouco mais elevada, só que o custo também é um pouco mais alto. Então, ambos fazem a mesma função. Eles têm aqui medição, tensão alternada, tensão contínua, resistência, teste de continuidade e corrente. Então, que nem eu falei para vocês, aqui eu tenho a garra, que é como se fosse uma bobina. Quando eu vou fazer o teste de medição de corrente, o que eu faço? Eu tenho aqui um condutor, vamos supor o condutor passando a corrente, vamos trabalhar isso para então, eu tenho o condutor aqui, vou pegar o alicate, vou colocar ele aqui, ó. A corrente que estiver passando nesse condutor vai gerar um campo magnético, vai ser captado pelas bobinas aqui da garra do alicate amperímetro e converter a informação em dados, vai aparecer aqui na tela do display para mim. Para isso eu tenho que colocar aqui na última escala, iniciar aqui de ampere e o tiozinho aqui em cima, esse símbolo aqui que é o de corrente alternada. Mas a corrente está muito baixa, ele não tem uma precisão tão baixa para medir a corrente. O que eu faço? Duas voltas aqui, ó. A corrente que mostrar aqui no visor eu divido por 2. Se está muito baixo ainda, você vai dando mais voltas. A corrente que mostrar aqui você divide pelo número de ciclos que você quiser com a bobina do carro. É um macete para vocês quando a corrente é muito baixa. Depois nós temos aqui um fazímetro. Quando a gente trabalha com um sistema trifásico, com motores trifásicos, a sequência de fase, ela determina o sentido de rotação de um motor. Então, temos um motor trifásico, que vai trabalhar com 3 fases da entrada dele. Na aula de instalações elétricas, depois eu vou mostrar detalhadamente como funciona o nosso sistema de geração de energia. Tem uma disciplina que eu leciono aqui para vocês, que é geração, transmissão e distribuição de energia. O outro que é projetos elétricos, ou instalações elétricas residenciais. É o que eu estou concluindo esse semestre com outra turma.
Lá eu vou mais detalhadamente, mais a fundo nessa parte com vocês. Mas nós temos o sistema monofásico, onde seria uma fase e um neutro, vamos supor que é o que a gente tem em casa, daria o 127. O sistema bifásico, onde nós temos duas fases e um neutro, então entre fase e fase nós temos o nosso 220, e entre qualquer uma dessas duas fases e um neutro, nós temos o 127. E o sistema trifásico, que é mais utilizado na indústria, onde nós temos três fases e um neutro. Geralmente, entre fases, nós temos lá 220 ou 380, dependendo do nível de tensão que sai do transformador. E entre uma fase e um neutro, nós temos lá o nosso 127. Ou, se as fases entre fases for do 380, nós temos 220 volts entre fase e neutro. Os motores industriais, eles trabalham com três fases de alimentação. Então, se eu usar a fase RST, ele vai girar em um sentido, gira sentido horário. Se eu inverter qualquer uma dessas três fases, ele vai girar no sentido contrário. Isso daqui serve para quê? Serve para identificar qual é o sentido de rotação das fases. Então, na hora que a gente for falar de motor, depois na parte de comandos, eu vou mostrar para vocês o funcionamento do motor. Como funciona o campo magnético, por que ele dá o sentido de rotação, por que a gente precisa ter um sistema de fases, precisa de três fases para o motor industrial funcionar. Ah, mas ele só funciona com três fases? Temos os motores monofásicos também, que são os de motor, de portão, de furadeira, mas aí ele utiliza um outro princípio. Aí ele utiliza capacitores, uma partida, é um outro método de funcionamento. Aqui a gente está focado nos motores de indução trifásico. Enfim, esse equipamento bem estudo aqui, ele vai me mostrar o sentido de rotação do equipamento. Eu coloco as três fases, as três garras lá, nas três fases, ele vai mostrar se o campo magnético está girando no sentido horário ou anti-horário. Se eu precisar inverter o motor, qual fase que eu vou inverter, eu consigo identificar com isso aqui. Por exemplo, qual foi a aplicação que eu utilizei isso aqui recentemente? Cheguei na fábrica, a gente foi fazer manutenção no padrão de entrada da fábrica. Precisou desconectar todos os carros do padrão. Então, do relógio para trás, desconectou a companhia de todos os carros. Para trocar o relógio, fazer uma reforma. Tinha vários motores trifásicos. Eu não poderia inverter a fase, porque senão, para que ligasse, os motores iam começar a rodar ao contrário. Tinha ar-condicionado trifásico, tinha vários equipamentos que não poderiam rotacionar no sentido contrário. O que eu fiz? Fui lá com esse equipamento, identifiquei qual era o sentido de rotação. Coloquei nas três fases lá, ele mostrou, ela girando sentido horário. Fui lá e identifiquei os carros, sabia que estava rotacionando sentido horário. Depois que a companhia fez o serviço, fez a reforma, a adequação do padrão, eu fui lá e medi de novo. E realmente, uma das fases estavam trocadas. Então, se eu ligasse os motores daquela forma, os motores iam girar ao contrário. Aí o que eu fiz, antes deles finalizarem, eu pedi para eles inverterem as fases da entrada. Então, eu teria que inverter na saída, a fase dos cabos lá, e eu ia inverter tudo para dentro. Eu pedi para eles inverterem na entrada, eles inverteram. Medi de novo, beleza, mudando sentido horário, né? Só lacrar o padrão, botar o lacre no relógio e partir. Se ela teria que mudar o motor depois. Ou mudar no quadro geral, na entrada no quadro geral. Porque na saída do juntor ali não tinha espaço para mexer nos cabos. Isso aqui é um megol. Depois, na apostila, ele faltou a gente dar continuidade, vai explicar para vocês como que, para que serve, como que utiliza esse cara aqui. O megômetro vai medir a resistência. Onde que a gente utiliza esse cara aqui? A gente utiliza em motores, carros, para medir a resistência de isolação dele. Então, tem um motor lá. O motor tem as bobinas. Ele tem uma isolação das bobinas para a carcaça. E ele tem três conjuntos de bobinas. Ele tem uma isolação entre essas três bobinas. Então, uma bobina não toca a outra. E se uma bobina der continuidade para a outra, ou se der continuidade para a carcaça, ele fecha curva e queima. Então, às vezes acontece, a isolação está baixa. Com essa isolação está baixa, pode danificar o equipamento, pode consumir mais energia, ou pode acabar fechando curto e acabando com tudo. Então, a gente faz alguns testes, tanto nos cabos quanto nos motores. A gente mede a resistência de isolação utilizando o negócio. Qual que é o princípio dele? Ele vai injeta tensão, corrente, e mede a corrente que retorna por ele. Então, corrente, tensão, ele faz um cálculozinho interno, lei de Ohm básica, e ele vai me mostrar aqui no visor qual que é a resistência que eu estou medindo. Depois eu posso até pegar um motor, alguma coisa para vocês, para fazer um teste na bancada. Mas no laboratório a gente vai fazer também, fica tranquilo. Então, esse aqui é um revólver. Eu vou tirar essa bolsa de prova dele. Ele vem com duas pontas.
Eu consigo colocar ele no E aqui, ó, e selecionar. Esse aqui ele vai de 250, 500 e 1000 volts. Então, eu consigo gerar até 1000 volts com ele. Ele utiliza 4 pilhas daquela normal. Ele tem um transformadorzinho interno aqui, ele gera 1000 volts, só que a corrente é baixinha. Gera alta tensão, porém a corrente é baixa. Mas o trampo é forte. Eu falo porque eu já levei choque disso. Esse daqui já é novo, esse aqui já é o modelo atual, né, que nós utilizamos. O primeiro megômetro que tinha, eu tenho lá no laboratório, vou pegar para mostrar para vocês. Ele era manivela, não tinha pilha. Sabe aquele esquema que tinha antigamente, que era um geradorzinho que colocava no pneu da bicicleta? É o mesmo princípio. Eu colocava as pontas conectava, eu girava a manivela para gerar tensão, para injetar a corrente, e eu observava o ponteiro dele movimentando e mostrando para mim a resistência. Vou pegar lá no laboratório e vou mostrar para vocês. Hoje não, hoje é fácil. Hoje você colocou uma pilha aqui, selecionou a escala, aperta aqui, liga, ele está funcionando, está injetando tensão, já está aqui no display. Antigamente tinha que observar o ponteiro, ainda tinha que tomar cuidado com, se você olhasse ele um pouquinho de lado assim, ou de assim, assim, para ele reto. Dependendo se você olhasse ele de lado, podia dar erro na leitura. Você podia enxergar um número ou outro. O ponteiro tinha que estar bem em cima do número que você ia anotar. Se você olhasse de lado, dava a impressão que o ponteiro estava em cima do outro número. Se você olhasse, para que passar um multímetro na lógica, vocês observam isso daí. Finalmente, a câmera termográfica. Deixa eu ligar ela aqui. Todo corpo emite uma irradiação. Seja essa mesa, o multímetro, o computador, nosso corpo. E essa irradiação, ela varia o comprimento de acordo com a temperatura. Então, o que a câmera faz? Ela vai emitir a temperatura de acordo com o comprimento de onda da irradiação que ela recebe. Ó, deixa eu... Ela está calibrando. Isso aqui é um termovisor. É um equipamento que gera uma imagem em função da temperatura. Que gera uma imagem térmica. Está terminando de fazer a calibração. Deixa eu mostrar aqui a câmera. A imagem infravermelha. Pode apontar para a mão, para o companheiro, para a lâmpada. Vocês vão ver. Quanto mais claro, mais quente é o objeto. Quanto mais escuro, mais frio. Então, se você olhar no centro aí, tem o hotspot, tem um pontinho no centro. Ele mostra a temperatura. No visor, só deixa eu... No canto esquerdo superior, ele vai mostrar a temperatura que está no centro da câmera, nessa cruz que tem aí. E na paleta do lado direito, ele vai mostrar a menor temperatura e a maior temperatura da imagem por completo. Então, isso daí que a gente utiliza para fazer inspeção em painel elétrico, motor, caldeira, trocador de calor. Eu trabalhei muitos anos com inspeção termográfica. A gente trabalhava numa empresa que prestava serviço para outras empresas, em contrato corporativo, como a BEP, JBS, Vertim e Friboi. Praticamente rodei o Brasil todo, um ano e meio, 15 salas diferentes. De unidade por unidade, fazer a inspeção. A gente olhava painel por painel. Ela abria a porta, passava no painel, opa, um ponto quente aqui, um aquecimento. Vou colocar aqui na tela para vocês um termograma, um exemplo de um termograma que indica a falha. Deixa eu ver se eu acho. Ó, esse daqui é o nosso negômetro antigão. Esse aqui é o pré-histórico. Ó, conectava as pontas de prova. Deixa eu ver se... Conectava as pontas de prova aqui em cima. Seleciona a escala que eu quero. Então, tinha a escolha de escala aqui. Conectava lá no motor, no que eu queria medir. E girava a manivela aqui, ó. Para quê? Para gerar a tensão, para injetar a corrente no motor, no equipamento que eu estou medindo, e depois eu fazer a leitura aqui do meu ponteiro analógico. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado, espero que
tenha conseguido agregar alguma coisa na aula de hoje para vocês. Se tiverem alguma dúvida, podem falar, podem perguntar. É outra coisa que eu gosto, que vocês participem das aulas. Então, às vezes eu estou falando aqui, eu me empolgo. Começo a falar. Mas se tiver alguma dúvida, pode interromper, pode perguntar. Se eu expliquei, vocês não entenderam. Eu prefiro que vocês me interrompam. Eu explico 3, 4 vezes, mas vocês entendam. Eu não quero que ninguém saia da sala de aula com dúvida. Entendeu? Meu intuito aqui é trazer conhecimento para vocês, experiência prática do dia a dia. Então, eu vou pegar todo o conhecimento que eu tenho, junto com a prática que eu tenho, e vou trazer para vocês. Não quer dizer que eu saiba tudo, que eu conheça tudo. Às vezes, já aconteceu determinados assuntos, algum aluno ter um conhecimento maior que o meu Guilherme, que se tornou ele manja muito de gerador. Por quê? Ele trabalhou a vida toda com gerador, manutenção de gerador. Então, na aula de geração, transmissão e distribuição de energia, ele dava aula, ele me ajudava. Eu dava aula, explicando, às vezes algum questionamento, eu ficava em dúvida, ou eu explicava, ele vinha complementar, mas por quê? É a área dele, ele é especialista em geradores. Eu tenho conhecimento, eu estou trabalhando na área já, trabalhei com geradores, mas eu não foquei, não me especializei nisso. E ele sim. Então, se eu estiver falando aqui, vocês tiverem algum conhecimento, souberam alguma coisa, é que eu falei aqui, ou quiserem complementar, ou tirar dúvida, pode falar, tá? Fiquem à vontade, eu gosto que vocês participem da aula. A aula é gostoso quando é um bate-papo entre aluno e professor. Não sou o professor falando, ou sou o professor passando na lousa, ó, decora aí que eu estou passando, estuda que semana que vem é prova. Não. Vocês vão ver que as minhas aulas são mais dinâmicas. Eu gosto de desenhar na lousa, explicar. Eu gosto de usar o DataShow porque a gente ganha tempo. Se fosse para eu passar na lousa, escrever tudo que eu passei aqui na apostila para vocês, a gente não estava nem na metade ainda. Porque tem que passar, depois de passar, me explicando. Então, eu jogo, coloco o DataShow, coloco a apostila, disponibilizo a apostila para vocês, vou explicando e a gente vai fazer um bate-papo. Tem dúvida? Fala, a gente conversa, tira dúvida. Se eu conseguir pegar exemplos aqui, puxar vídeo na internet, no termograma, peguei uma imagem na internet, joguei no DataShow para vocês. É mais fácil vocês entenderem quando vocês veem a imagem, quando vocês veem um exemplo, do que só eu falando aqui para vocês. Por quê? Eu falando, eu sei o que está acontecendo, eu sei o que eu pensei. A imagem está na minha cabeça. Eu não consigo transferir a imagem por telepatia para vocês. Mas a partir do momento que eu pego uma imagem, um vídeo, algo, e jogo na tela, vocês conseguem enxergar isso, fica mais fácil vocês assimilarem e gravar isso, guardar esse conhecimento. Então, eu espero que na próxima aula, com mais pessoas, vocês também participem mais, tirem dúvidas, se tiver qualquer coisa a agregar, podem falar também, não precisam ficar com vergonha. Beleza? Então, é isso, e até a semana que vem. Bom descanso para todos. E avisa o pessoal que faltou hoje, para não faltar na aula que vem, que a gente vai ter bastante coisa aí para ver.